Você já ouviu falar em hipnose? É uma técnica que vem sendo muito utilizada em alguns ramos aqui do país e que tem chamado a atenção de várias pessoas. Uma técnica que aparentemente mexe com a nossa mente. O que de fato acontece quando nós entramos em hipnose? Olá, você já ouviu falar em hipnose? Essa é uma técnica que causa muita desconfiança em muita gente. O que é exatamente a hipnose? É entrar em transe? É entrar num sono profundo? É o tipo de técnica que podemos usar, qualquer pessoa pode fazer o uso dela, pode, digamos assim, manejá-la? Ou precisaria de um treinamento, de uma capacitação bem específica, já que a gente está falando de mexer com a mente humana? É essas e outras perguntas que a gente pretende responder hoje no nosso Papo de Psique e que traz esse tema provocativo. Hipnose, uma ferramenta da moda? Será? É o que a gente vai saber a partir de agora. E para isso, nós trouxemos uma pessoa que é um expert no assunto. Ele é psicólogo, doutor em hipnose e também neurocientista, além de palestrante. É o fundador do Instituto Fernando Costa, que é exatamente Dr. Fernando Costa, quem a gente vai chamar agora para vir dividir a tela conosco neste nosso Papo de Psique. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao Papo de Psique. Obrigado, minha querida. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso para a gente conversar sobre um assunto que eu vou confessar ao senhor que a primeira curiosa sou eu com relação a esse tema. Eu sempre tive muita curiosidade com relação à hipnose. E, infelizmente, esse tema não tem muito espaço na mídia tradicional, porque o pessoal tem um certo preconceito com aquilo que aparentemente não é ciência. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo pedindo ao senhor que o senhor explique para a gente o que é hipnose, como é que ela surgiu, de onde é que ela veio. Então, vamos lá. Vamos começar com o surgimento, né? Na verdade, a hipnose ela não tem um marco inicial. A gente tem relatos de que no Antigo Egito, encontrado através de papiros que foram encontrados, existiam técnicas que eram similares às técnicas indutivas de hipnose. Inclusive técnicas para aliviar dor e curar algumas doenças existentes na época. A gente sabe também que na Grécia Antiga, alguns rituais eram feitos com a sugestão hipnótica. E isso vem nas tribos, os xamãs, todos eles utilizam algumas técnicas de indução. No século XIX, na verdade, no século XVII para o XVIII, começou o interesse por essa técnica e ela veio a ser muito estudada no século XIX. Muitos médicos, neurologistas, psicólogos estudaram muito a hipnose como uma ciência, através dos testes, através dos acompanhamentos. Isso era algo, vamos dizer assim, que não levava à descrença e ao mesmo tempo levava, porque a comunidade científica sempre foi reticente, né? Sempre foi reticente ao novo, ao que não tem uma explicação óbvia. O próprio Freud, ele não só estudou, mas usou hipnose por 10 anos. E ele percebia que a hipnose trazia um resultado efetivo, mas ele não tinha aquela explicação de como aquilo acontecia. E para Freud, ele precisava saber como é que aquilo acontecia para ter noção de como é que é o processo. Só que esse processo, imagine, naquela época não tínhamos equipamentos que poderiam fazer uma varredura cerebral para saber o que estava acontecendo no cérebro num transe hipnótico, né? Então ele foi meio que, vamos dizer assim, abandonado pelo campo científico e ficou meio que jogado. Foi quando se utilizou das técnicas de hipnose para fazer shows. E é onde a gente muitas vezes toma conhecimento da hipnose, né? Através de entretenimento. E isso, a hipnose de palco, trouxe um desalinho muito grande para a crença da hipnose como uma ferramenta útil de trabalho, em que as pessoas começaram a levantar mitos.
da hipnose. Né? A hipnose é um sono, eu vou ficar inconsciente, e se eu for e não voltar, eu não quero falar meus segredos e posso falar, eu não quero comer cebola, enfim, tudo que se apresentava, as pessoas acreditavam que a hipnose faria isso. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, já pegando o gancho, né, o que é a hipnose? Hipnose, ela é um estado onde a nossa consciência ela se altera, ela se amplia, mas é um estado natural. Nós vivemos e passamos por transe hipnótico quase todos os dias. Quando nós lemos um bom livro e não escutamos pessoas nos chamarem, quando estamos fixados em um filme, nós vamos para o cinema assistir a um filme e nós nos emocionamos, nós temos sustos, nós desviamos às vezes, né, do filme. Verdade. Ou até no videogame também, você vê, a gente joga, se você for jogar videogame, você desvia, né? Como se você estivesse vivendo aquilo. Então, isso é um estado de transe hipnótico. O que é o transe hipnótico? É exatamente esse estado de ampliação ou modificação da consciência, onde seu foco fica direcionado a uma coisa. E esse é o foco direcionado a uma coisa, vale salientar, quando essa comunicação consciente-inconsciente, ela acontece por meio de rupturas. Nosso senso crítico, ele passa a diminuir sua atividade e o inconsciente a receber melhor aquela ordem e desempenhar. Não é nada fora do normal, não é nada mitológico, né? Aquela coisa que as pessoas, isso é um mito, não é milagre, não é força suprema, ninguém tem um poder maior do que ninguém. Sabe? A hipnose é simplesmente uma condução. Agora, um detalhe. É uma condução quando eu vou conduzir você a um transe, você só entra no transe se você se autossugerir. Ou seja, hipnose é autossugestão. Autossugestão por meio de comandos ou até de sugestões de outro. Ou seja, eu tenho que permitir. Tem que permitir. Senão, não entra em transe. Entendi. As pessoas costumam desafiar. Duvido você me hipnotizar. Duvido. Já vi disso. Não é? Bom, é perda de tempo, né? Você querer perder tempo se você for querendo induzir uma pessoa a um transe, quando ela mesma já está dizendo ali que duvida, que ela está criando as barreiras. Não é por aí. Não é? E eu gostei porque o senhor fez algumas analogias interessantes, que eu acho que nem eu nunca tinha pensado nisso. De fato, quando nós estamos muito concentrados em alguma coisa, num livro, às vezes numa música, assistindo alguma coisa, é como se a gente fechasse, digamos assim, os ouvidos para o que está acontecendo externamente e a gente direciona ele somente para aquilo que a gente está direcionado, né? ou atento. Mas a sensação do transe seria exatamente essa? É porque eu estou tentando achar um termo só para que, assim como eu, o telespectador, o internauta que está por aqui, que também é leigo nessa história, eu tenho certeza que ele deve ter se conectado com os exemplos que o senhor deu, porque eu me conectei. E eu já estava lembrando de situações minhas com relação a isso. Mas é como se a gente dissesse assim, é como se a gente meio... Duas coisas. Apagasse para fora, é como se a gente fechasse meio a conexão para fora. E 2, quando o senhor me diz que quando há uma cisão entre interno e externo, é como se a gente soltasse, de uma certa forma, uma chave e que permitisse que a gente desse um mergulho onde, muitas vezes, em nível consciente, a gente tem medo de ir? Então, existem situações de transe hipnótico que é muito comum e a gente, às vezes, não dá... É tão normal na vida da gente que a gente nem percebe. Quer ver um? Sim. Você já se machucou? Já. E quando percebeu o machucão, ele já estava cicatrizado? E disse, puxa, como é que eu me machuquei? Eu não lembro de ter me machucado. Eu não lembro de ter me cortado, eu não lembro de ter arranhado. E, poxa, já está cicatrizando, eu não lembro disso. O que isso quer mostrar? Que muitas vezes nós estamos tão focados em alguma coisa
que nós entramos num transe, e esse transe faz com que a gente não perceba o que muitas vezes as coisas no ambiente que acontecem conosco. Naquele caso, o foco era tamanho em algo tão importante para você que você se machucou e não sentiu. É como se você estivesse ali anestesiado, porque o foco está direcionado para outra coisa. O transe hipnótico, muitas vezes as pessoas saem do transe, olha, entra em transe profundo, há os mecanismos, né, os fenômenos que aparecem, a gente sabe que está em transe, a pessoa participa de uma sessão terapêutica em transe, com resultados positivos, e a pessoa ainda diz assim, não estava em transe não, porque eu estava consciente de tudo. Mas é óbvio que você vai estar consciente de tudo. Né? Então não apaga. Não, claro que não. O que muito se vê, dorme e a pessoa arreia, é uma sugestão que se dá, porque inconscientemente a palavra durma, a representação que faz é a gente fechar os olhos e relaxar. Isso. Mas eu posso colocar uma pessoa em transe, ela de olhos abertos, não tem problema. Eu posso colocar uma pessoa em transe sem precisar induzi-la objetivamente a transe, pode ser de forma indireta. Na verdade, se a gente for sintetizar, entrar em um estado hipnótico é simplesmente a gente criar, cortar, quebrar a barreira da dúvida. É só isso. Perfeito. É quebrar as crenças limitantes. Você entra em transe. Tanto é que existe a auto-hipnose, as pessoas que fazem a auto-hipnose para poder alcançar os seus objetivos, né, melhorar em alguma coisa, existe a auto-hipnose, que é a autossugestão. Existia um psicólogo e farmacêutico do século XIX chamado Émile Coué, um francês, e ele defendia a tese, e eu achei ele muito sensato nas colocações, que a hipnose é autossugestão. Ah, mas eu entrei em transe porque o fulano me colocou em transe. Você só entrou em transe porque você quis, então é autossugestão. As pessoas podem dar a sugestão que for, mas ela só entra em você se você permitir. Então, é autossugestão. Perfeito. E qual é a aplicabilidade da hipnose, doutor Fernando? Inúmeras. A hipnose, ela... Bom, vamos lá. Na psicologia, ela abraça uma grande nuance, né? Assim, de ramos da psicologia, de demandas da psicologia. Então, tudo que você pode tratar no consultório, com ansiedade, né? Dentro dos transtornos de ansiedade, a generalizada, o pânico, as fobias, né? O estresse pós-traumático, os transtornos de humor, né? Como o unipolar, a depressão. Você pode amenizar na questão da bipolaridade, você pode trabalhar a hiperatividade, você pode trabalhar a memória, você pode trabalhar crenças limitantes, você pode trabalhar medos, você pode trabalhar a sensação de impotência, você pode trabalhar uma série de mudanças de hábitos, né, de hábitos e a erradicação do vício. Então a hipnose ela abraça, né, uma gama muito grande. Você pode trabalhar analgesia, anestesia. Existem casos em que já se foi feito cirurgias, atualmente, cirurgias invasivas com a hipnose como um sistema anestésico. Você pode usar as duas coisas, diminuir a quantidade de anestesia química e utilizar muito a anestesia hipnótica. É claro, eu quero isso na cadeira do dentista, tá? Também, eu olha. Eu quero isso na cadeira do dentista, eu só vou poder fazer a hipnose. Então, eu tive recentemente com um pessoal que é ligado ao Conselho Regional de Odontologia, e a gente até fez uma palestra lá, tal, para que a gente montasse um curso, né, de habilitação para os dentistas. Maravilha. É claro que o Conselho de Odontologia, o Federal de Odontologia, ele coloca uma condição para administrar cursos que é muito restrita. Então, o coordenador do curso tem que ser um cirurgião dentista que tenha habilitação em hipnose. Aqui no Brasil é difícil, é muito difícil ter alguém assim. Então, a gente montou esse curso, é um curso de
Era um curso de 180 horas, se não me falha, eram 180 horas. Uhum. E era um curso assim, muito bem estruturado, onde o cirurgião dentista ele ia trabalhar com a hipnose como uma grande ferramenta em tudo que ele faria. Né? Então, ia usar menos anestesia, ia conseguir fazer com que o seu paciente ele tivesse uma recuperação celular mais rápida, que aderisse ao tratamento. Mas a gente se esbarra com isso. Eu não sou dentista, sou psicólogo, então não tem como, né, coordenar esse curso. Eu montei o curso, mas eu não posso coordenar por causa disso. Na medicina, você pode utilizar como analgesia, como anestesia, né? Você pode trabalhar com a questão de enurese com criança, né, que é o fazer xixi à noite na cama. Você pode trabalhar uma série de demandas na própria medicina, na enfermagem, que é muito parecido, né? Medo de agulha, por exemplo. Uhum. A pessoa morre de medo de agulha. Você pode utilizar a hipnose, tem N maneiras de você trabalhar isso para que a pessoa não tenha, né, o medo, ou supere esse medo, não sinta dor. Tem pessoas que têm medo da agulha, tem pessoas que têm medo da dor que a agulha traz. Né? Eu tive um caso de uma aluna. A gente estava fazendo, eu não lembro qual foi a turma, se foi a 15ª turma, 17ª, não lembro. E todo mundo participando, e essa aluna lá, carinha fechada, assim, acuada, eu digo, poxa, acho que ela não está gostando, né? Mas todo mundo participando, eu disse, poxa, mas só ela, uma turma de 39 pessoas, só ela. Não... Teve uma hora que eu estava falando de anestesia e tal, né, analgesia, aí ela levantou a mão e disse assim, olha, professor, a hipnose faz com que eu não sinta a dor de uma hérnia de disco, eu estou com uma crise aqui de hérnia de disco. Eu digo, sim, você quer que a gente faça isso? Ela quer. Então vem para cá. Ela foi para frente, aí eu fiz o comando, né? Eu dei o comando, coloquei ela em transe, dei o comando, ela não sentiu a dor. E começou a se balançar. Eu disse, não se balance, porque assim, a inflamação existe, né? A hipnose não é mágica. A hipnose não cura. As pessoas, eu quero curar isso pela... A hipnose não cura ninguém. A hipnose, ela potencializa aquilo que você pode alcançar. Então, entendi. Naturalmente, a gente pode isolar a dor. Se você mudar o foco, por exemplo, você está com dor de cabeça, chega alguém que é muito querida sua, que tem uma conversa maravilhosa, chega lá para visitar e começa a conversar, vai ter momentos dessa conversa que você não vai sentir a dor, você não vai perceber, porque você mudou o foco. Então, a gente potencializa. Então, a gente potencializou aquilo, nós potencializamos essa analgesia. Aí deu comando para ela não sentir a dor, ela não sentiu a dor. Só que a inflamação existe. Ela não cura. Né? A pessoa, tô com a coluna inflamada, pronto, não estou sentindo, beleza, mas a inflamação existe. Você tem que ir ao médico, tem que ver tudo isso aí. Por isso que é muito perigoso estar tirando dor assim, do nada. Tem que saber o que é aquela dor, o que está acontecendo com você, para você cuidar. Porque se você não está sempre se analgesando, fazendo analgesia hipnótica, para não sentir dor, aquilo pode estar apontando uma gravidade ali, né? Um problema inflamatório grave, e você pode morrer porque está inibindo a dor e não vai atrás de alguém para ajudar. Então, tem alguns critérios que precisam ser avaliados antes de serem aplicados. Então, ela me ligou, assim, aí ela assistiu a aula e tal, aí acho que um mês ou 2 depois, ela me ligou dizendo que estava muito apreensiva, que ela ia fazer a cirurgia da hérnia de disco, que a cirurgia era meio-dia, e era 6h30, 7 horas da manhã, e ela estava apavorada. O médico já tinha dado a ela alguns calmantes, tal, e não estava funcionando. Ela estava apavorada, por quê? Ela tinha tido um filho, um parto, teve complicação no parto, hemorragia, quase morreu de hemorragia, foi para UTI, então gerou um trauma. Sim. Então, isso somando a estar novamente no bloco cirúrgico, né? Imagina como ela estava. O gatilho disparou todo, né? Disparou tudo. E violento, viu? Foi violento. Eu cheguei lá no hospital, antes da cirurgia dela, coloquei ela em transe e dei a ela alguns comandos. Eu disse, um dos comandos foi não ter medo, nem antes, nem durante, depois. Não sentir dor, nem antes, nem durante, depois. Ter uma recuperação celular rápida, acima do normal. E o maior medo dela era sangrar, porque foi por causa da hemorragia que ela foi para a UTI.
e ela sangrar pouco ou não sangrar. Foram os comandos que eu dei. Esses comandos são dados ao inconsciente. Sim. Né? Lembra que a gente quebra aquela barreira, cria uma ruptura e vai para o inconsciente? Pronto. O inconsciente é um Isso. diretor geral. Ele não toma decisão, mas ele obedece quando essa decisão chega. Então, desse comando, ela foi para o bloco cirúrgico, eu fui embora. 5 horas da tarde, ela mandou uma mensagem para mim com uma foto já bem vestidazinha, toda prontinha. O que foi? Ela disse, não, o médico vai me dar alta hoje, se não hoje, amanhã, mas eu estou bem. E que, como foi a cirurgia? Ela disse, olha, eu entrei no bloco cirúrgico cantarolando, que todo mundo ficou assustado, porque sabia do meu nervosismo. Aí tudo transcorreu muito bem, né? O médico foi tranquilo, porque eu estava tranquilo. Minha pressão altamente equilibrada, não oscilou, porque a pressão dela estava indo para picos. A cirurgia, que estava prevista para um tempo, ela foi, vamos dizer assim, acelerada, né? Ela diminuiu menos, passou menos tempo. Ela disse, olha, eu não senti medo, eu não senti dor. Eu recebi um apelido carinhoso de Dreno Zero, porque não sangrou, era impressionante. O médico, ele ficou impressionado com isso, ele não tinha explicação óbvia, científica para isso. E a recuperação celular foi tão grande que o médico chegou para mim para dizer que a cicatrização parecia que já tinha feito há 2 dias. Nossa. Tudo porque a gente quebra, né, algumas crenças limitantes e o nosso inconsciente começa a trabalhar. Nós temos esse poder. Não é a hipnose que traz esse poder, não. A hipnose apenas abre a porta. O poder é nosso. Doutor Fernando, diante desse relato que o senhor trouxe e disso que o senhor colocou agora, é como se o papel da hipnose fosse de, digamos assim, tirar as cascas, digamos assim, da cebola, para tentar acessar o cerne, ou seja, aquela matriz, eu vou usar esse termo, uma matriz positiva que todos nós possuímos, e que ela fica coberta ali por todas as experiências negativas, pelos traumas, enfim, pelas feridas emocionais, e que, de uma certa forma, criam cascas que protegem isso. Então, é como se a hipnose ela conseguisse, de uma certa forma, perfurar essas camadas e chegar lá nesse cerne? Sim, ela desabilita essas barreiras para que você possa ter uma comunicação bem mais próxima ao seu inconsciente. Que interessante. Então, as pessoas que criam resistência, que têm muito medo, criam resistência ou querem desafiar, elas perdem a oportunidade de se trabalharem nesse nível. Então, eu já tive pessoas com série de problemas que às vezes as pessoas passam a vida enfrentando, em algumas poucas sessões elas se viram livres. Só que aí tem um detalhe, sabe, Angela? É o seguinte, muitas demandas, por exemplo, demandas que a pessoa tem desde criança de algum sofrimento e ela vem alimentando essas emoções por muitos anos. Certo. E aí chegam numa fase, uma fase adulta tal, e querem trabalhar com a hipnose, isso aí. A hipnose a hipnose ela vai funcionar. Certo. Claro que vai. Só que existe um detalhe, que a maioria das pessoas, ou melhor, dos profissionais que trabalham com hipnose, da área de saúde, e pior ainda, aqueles que não são da área de saúde, e que não compreendem isso, existe, para aquele trauma se fortalecer durante tanto tempo, foram criadas redes neurais, circuitos neurais, que estão ligados àquele trauma de alguma forma. Certo. Aí eu já estou passando do campo mental para o campo neurológico. Isso. E aí eu vou com a hipnose e dou um comando, né? Então, psicologicamente, a pessoa começa a mudar. A pessoa mudou. Não estou sentindo, tal, quebrou aquela barreira, alcancei aquilo ali. Só que ela encontra uma outra barreira, que é a barreira neurológica. Aquela rede, aquele circuito neural está vivo e ativo. Não vai ser uma mudança numa sessão, ou noutra, ou 2, ou 3, ou 10 sessões, que vai mudar aquilo definitivamente. Pode mudar por um grande tempo. Mas existe, se não for trabalhado novas redes neurais,
para que aquela anterior seja desativada, não é apagada, porque não se apaga a memória emocional. Desativada, a pessoa um dia, ou por um gatilho, ou por uma situação, volta tudo de novo. Aí eu quero aproveitar essa sua deixa, que era a próxima pergunta que eu ia lhe fazer. O tratamento com a hipnose, pegando exatamente isso que o senhor disse agora, resolvi ali temporariamente com a hipnose, mas tem um registro neural. Tratar com a hipnose faz com que a pessoa abra mão de um processo terapêutico para olhar e ressignificar, por exemplo, o trauma que ela teve numa infância e que hoje repercute na vida adulta? Bom, eu vou responder essa sua pergunta começando a dizer o seguinte. Para tratar, por exemplo, trauma, a gente está falando de trauma, de padrões de sofrimento que foram registrados e associados emocionalmente. Só abrindo parênteses, que podem ser vários, desde uma coisa... pode ser desde um tapa que a pessoa levou do pai, da mãe, enfim, um pai que chegou embriagado. Uma violência, um assalto. Uma violência, ou uma ferida de abandono, uma ferida de rejeição, por exemplo. Sim, pronto. Primeiro, para fazer um tratamento com a hipnose, eu tenho... Esse ano eu faço 25 anos que eu trabalho com hipnose. Tudo que eu sempre estudei hipnose. Eu não acredito em um tratamento com hipnose. Por exemplo, trabalhar traumas. Eu não acredito que esse tratamento tem que ser à parte ou diferente de uma psicoterapia. O profissional, o psicólogo, para que essa pessoa tenha isso, é importante ela buscar um psicólogo que tenha a habilitação em hipnose para fazer isso. Não dá para separar. Eu vou fazer um tratamento de hipnose com o doutor Fernando, vou fazer minha terapia com a doutora fulana. Não dá, porque elas não convergem, elas divergem em muitas instâncias. Não funciona. Precisa ser um psicólogo para cuidar disso. Mas se for um hipnoterapeuta que não é da área de saúde, ou um hipnoterapeuta que é um dentista. Dentista não trabalha trauma, a não ser trauma do dente. Mas trauma psicológico emocional, não. Médico, não. Se for um psiquiatra, sim. Psiquiatra ele já tem uma condição para trabalhar isso, porque existem psiquiatras que têm formação em psicoterapia. Então, pode ser. Um psicanalista. Um psicanalista, dentro da psicanálise, ele tem condições de trabalhar. Agora, é importante que o profissional para trabalhar com a hipnose, em relação a traumas, como você perguntou agora, precisa usar a psicoterapia com a ferramenta hipnose. Isso é um ponto. Aí, concluindo aquilo que eu estava falando antes. A rede neural, né? A gente estava falando da rede neural, isso, que também influencia. Como memória emocional não se apaga, ela só se deleta. Se alguma coisa voltar para ali, ela reativa aquela rede neural ligada àquele trauma. Que a hipnose ali, escapou, fugiu, não dá certo. Então, foi percebendo alguns casos assim, ao longo dessa jornada, estudando isso, e com o advento da neurociência na minha vida, eu desenvolvi uma técnica que a gente trabalha as duas coisas. A gente trabalha a ressignificação da dor e trabalha a criação e o fortalecimento de novos circuitos neurais através de neuroestimulação natural e de autossugestão guiada. Você consegue trabalhar isso. Essa técnica se chama de neuroestimulação natural? Então, quando a gente fala de neuroestimulação, a gente já pensa em eletrodos na cabeça, a gente já pensa em algo mais invasivo, né? Mas existem vários tipos de neuroestimulação. Não é essa que eu vou colocar, que é algo da técnica, mas, por exemplo, você fazer uma caminhada de manhã, num sol, é uma neuroestimulação. Você caminhar no sol e pensando sobre a sua caminhada, sentindo seus músculos, percebendo a musculatura trabalhando, você reforça essa neuroestimulação. Sabe? Entendi. Então, quando a gente imagina alguma coisa, porque eu falo da autossugestão guiada juntos, existe uma técnica que eu utilizo, que é uma técnica indutiva também, de hipnose, e que eu ampliei essa técnica e fiz com que essa técnica não só fosse indutiva, mas também fizesse a comunicação nos dois hemisférios de forma equilibrada. À medida que eu vou desensibilizando, a gente vai formando uma nova rede neural
e essa rede neural ela vai sendo fortalecida porque o cérebro ele não sabe distinguir se a gente está conversando, eu e você, a gente está conversando de forma real, ou se você está imaginando a gente conversar. Porque se você imaginar essa conversa da gente, você vai ativar as mesmas regiões do seu cérebro. Ou seja, ele não sabe distinguir. Então, se eu repito aquilo, e aí a gente tem, né, essa técnica para imagética, com repetição e estimulando o cérebro para que aquilo se fortaleça, é óbvio que eu vou criando e fortalecendo uma nova rede neural. À medida que eu faço isso, aquela rede neural antiga que me leva ao trauma, ela vai diminuindo até desativar. Ela não se apaga, desativar. E aí a gente fortalece essa. E com a hipnose ainda mais. Perfeito. E aí, a tendência de voltar, a pessoa só volta aquilo se ela disser, não, eu quero voltar e vou pensar naquilo, eu vou fazer aquilo. Senão não volta. Quais são os critérios que o senhor utiliza para definir se um paciente que chega no consultório vai ter ou não a necessidade do uso da hipnose? Então, primeiro, eu não vou logo aplicando hipnose, porque as pessoas às vezes marcam consulta e dizem, olha, eu vou ter hipnose na primeira sessão, toda ansiosa. Não, não vai ter. Não é assim. Eu vou avaliar. eu já quero entrar em transe, estou pronta. Pois é. Não, as pessoas acham que é show. Eu digo, olha, eu acho que você errou o endereço, não é um palco aqui, né? Então, assim, eu vou fazer uma anamnese, eu quero entender a demanda, ou as demandas, eu preciso entender a pessoa, quais são os mecanismos que essa pessoa tem, quais são os mecanismos de fuga, de defesa, como é que ela vê, né, a vida, se ela é uma pessoa presente, ou é uma pessoa do passado, ou uma pessoa do futuro, quais são todas essas demandas atreladas e associadas emocionalmente, para eu poder, a partir dessa avaliação, saber como vou trabalhar. Eu posso utilizar da hipnose clássica, por exemplo, eu posso utilizar da hipnose indireta, que é o que se conhece na ericksoniana, posso utilizar dessa técnica que eu criei, que é o IRM, que ela é uma técnica de neuroplasticidade direcionada, que a pessoa necessariamente, eu não preciso colocar ela em transe profundo, não preciso fazê-la ficar, fazer uma regressão, não preciso fazer isso. Essa técnica, como ela é mais objetiva, ela vai trabalhando a demanda sem eu precisar fazer tudo isso e a gente termina ganhando tempo na terapia. Porque, assim, numa terapia normal, na psicoterapia, você vai fazer terapia, com um psicólogo normal. Dependendo do trauma, você leva muito tempo para trabalhar. Né? Porque você vai ter ali 45, 50 minutos por semana, vai levar muito tempo para trabalhar. A hipnose já reduz bastante esse tempo. Reduz muito esse tempo. Vamos falar aí, dependendo do caso, ela reduz aí, sai de 100 para 30%. Ela reduz 70% do tempo. Nossa, é grande. O IRM, essa técnica, reduz ainda mais. Ela 15%? chega a 15%. Metade desse aí. 15%, aproximadamente. E aí ela tem dois objetivos, né? O que eu chamo de objetivo primário, que são essas demandas, por exemplo, todos os transtornos de ansiedade, né? A generalizada, toque, o TAG, toque, o estresse pós-traumático, pânico, fobia, tudo isso, depressão, crenças limitantes, né? Erradicação de vício, de culpa, mudança de hábito, isso aí está inserido dentro dos objetivos primários que o IRM atende. Até hoje, nesses objetivos primários, todos os pacientes, por mim e por alguns alunos psicólogos que aprenderam, eu fiz uma turma piloto em 2018, todos eles tiveram 100% de êxito nesses objetivos primários. Que maravilha. Maravilha, né? Os objetivos secundários. Esses objetivos secundários, eles são, por exemplo, uma atuação coadjuvante na recuperação de movimento após lesão medular ou após AVC. A gente trabalha junto com fisioterapeutas. Certo. Aí a gente não alcançou 100%, mas alcançamos de 60% a 70%. O que já é um resultado excelente. Maravilhoso. Imagina, você não consegue andar de jeito nenhum e melhora 60%, olha,
É outra vida. Gente, praticamente você voltou a andar. Praticamente. Então, praticamente você voltou a andar. Você pode Exato. não ter a desenvoltura que você tinha antes, mas você voltou a se locomover. Inclusive, hoje eu fiz uma palestra de manhã falando sobre autossugestão e cura e citei alguns casos clínicos de recuperação motora. Eu mesmo tive AVC e fiquei sem sequelas graças a essa técnica que eu já tinha criado, que eu já tinha trabalhado, né? Aí o homem lá de cima fala assim, não, você já está fazendo isso e achando que dizendo às pessoas que é fácil mudar? Experimente. E eu experimentei. E graças a essa técnica, eu não estou com sequela. A recuperação, o meu AVC foi no cerebelo. Eu perdi uma grande parte das células do cerebelo. E a recuperação que se estimava para a redução que houve em 1 mês e 14 dias, era estimado para 6 meses. Eu consegui recuperar em 1 mês e 14 dias aquelas células. Nossa! Então, é uma técnica hoje, é inovadora, é uma técnica que só encontra aqui, lá no Instituto Fernando Costa. Né? E que bom que isso aqui em Pernambuco, né? Que bom, né? E assim, por coincidência da nossa conversa, dia 10 de julho eu abri inscrição para esse curso. Eu estou abrindo para psicólogo, psiquiatra e psicanalista. O curso vai ser agora em agosto. Dia 26 de agosto a gente começa. São 40 horas mais 10 de mentoria. Que maravilha. Agora, eu quero aproveitar, dentro disso que o senhor trouxe agora, eu gostei muito que o senhor falou do curso e o senhor definiu muito bem o público, psicólogo, psiquiatra e psicanalistas para participar. Um pouquinho antes, o senhor também falou dessa questão da diferença entre um profissional da área de saúde mental, porque são profissionais da área de saúde mental, atuarem com a técnica, e um outro profissional que não tem absolutamente nada a ver com a saúde mental também usar. E aí eu quero trazer aqui uma questão que, inclusive, tem muito a ver com o tema que a gente colocou hoje nesse nosso papo de psique, que é se hipnose é uma ferramenta da moda. Por quê? Alguns anos atrás, eu acho que aí tem entre 8 anos, mais ou menos, nós tivemos uma grande polêmica numa novela que trouxe um caso de uma menina que havia sofrido um abuso sexual na infância. Essa menina tinha sido abusada, eu acho que pelo padrasto, alguma coisa assim, pelo pai, não me lembro exatamente, mas que ela é tratada através da hipnose por uma advogada para poder acessar o trauma e ver o que tinha acontecido naquela situação. A primeira pergunta, depois eu vou fazer a segunda. A primeira pergunta, é possível, através da hipnose, acontecer uma situação como essa? Ou seja, eu tenho uma situação traumatizante lá atrás, ao qual a memória, por autossobrevivência, sabiamente bloqueou, mas que hoje isso se reflete na minha vida de adulta como uma pulsão, como um gatilho que está simplesmente atrapalhando o meu desenvolvimento social, afetivo e por aí vai. É possível, através da hipnose, eu soltar essa chave e reacessar aquela memória? Sim, é possível. Essa é a primeira pergunta. É possível? Sim, é possível. Certo. Em isso acontecendo, qual é o efeito desse tipo de acesso? Porque tem gente que defende que o que aconteceu lá atrás a gente não deve voltar, a gente não tem que reviver dor, não tem que reviver memórias traumáticas. Particularmente, eu estou falando de mim, eu entendo, dentro do meu processo, por exemplo, de autoconhecimento e também de terapia, que muitas vezes foi necessário, sim, que eu voltasse a situações traumáticas e de muita dor, eu sim, me permitisse sentir aquilo para eu ter um alívio e tomar novos caminhos. Mas é isso mesmo? Realmente tem esse resultado ou essa necessidade, em alguns casos, da gente voltar ali, ver aquilo, sentir aquele sentimento, botar aquilo para fora, para a gente poder dar um passo adiante? Então, vamos começar falando do profissional que aplica. Certo. Essa era a minha próxima pergunta, tá? Então, quer que eu espere ou já antecipe? Deixa eu antecipar.
Vá, até Bom, sempre, vá. eu sou defensor de cada macaco no seu galho. Uhum. Uma advogada, ela pode ser uma maravilhosa advogada, mas uma péssima hipnoterapeuta. Porque não conhece a essência, não conhece os mecanismos da mente, não conhece mecanismos neurológicos, a não ser que tenha feito um curso de psicologia, de neurociência e vai. Então, assim, existem muitos, não são poucos profissionais de outras áreas aplicando hipnose clínica. Não deveria. Isso. Não deveria. Inclusive, eu faço parte da Associação Brasileira de Hipnose e nós temos um projeto de lei para inibir isso. Porque não é porque as pessoas estão fazendo, mas é porque existe um risco muito grande nisso aí. Por exemplo, no caso da novela, porque a novela é fantasia, mas num caso Isso. real, fosse um advogado trabalhando aquilo ali, levando ela a uma regressão de memória para reviver aquilo ali, o que é que está acontecendo? Lembra que eu falei de circuitos neurais, que circuitos neurais ligados às emoções, eles memória Sim. emocional não se desliga, não se apaga, ela só desativa. Uhum. Se fosse interessante para a gente lembrar tudo, o nosso cérebro não bloqueava. Tá? Não bloqueava. Bloqueava porque seria insuportável para a gente aquilo ali. Conviver com aquilo. Então ele bloqueou. Eu levar para lá, sem eu ser da área, sem eu preparar, sem eu perceber os mecanismos daquela pessoa, é uma grande imprudência, porque eu estou reativando uma memória emocional. Que a hipnose vai apenas dar uma aliviada, mas eu reativei um circuito neural ali, que é perigoso. Muito menos um advogado, um engenheiro, um administrador vai tratar a mente humana sem saber. Ele vai aprender o que a hipnose, o que os cursinhos de hipnose que oferecem aí ensinam, de uma forma assim, meio de cartilha, mas fugiu daquilo ele não vai saber fazer. Ele não vai saber fazer. Certa vez ligaram para mim, uma pessoa ligou para mim, perguntando para mim como era o processo, se eu faria quantas sessões de hipnose para ela ficar curada, porque ela estava numa depressão. Eu disse, olha, não existe isso. Trabalhar com a mente humana, você não pode prasificar. Porque você é diferente de mim, que é diferente do seu vizinho, que é diferente do seu marido, que é diferente do seu filho. Não tem como mensurar isso. Você vai aplicar... Eu não aplico a mesma técnica para outra pessoa, não. Cada um tem uma técnica dela, é subjetiva, né? Quer dizer, é direcionada a ela. Né? Então, eu não posso estar replicando isso. Aí eu disse, ela, não é assim, você vai fazer psicoterapia, a gente vai fazer um período de anamnese, nós vamos estudar o caso em comum acordo, eu vou traçar com você o planejamento do tratamento. Aí ela disse para mim, olha, fulana de tal garantiu que em 10 sessões de hipnose eu saio da depressão. O senhor está querendo ganhar meu dinheiro. Assim mesmo, o senhor está querendo ganhar meu dinheiro. Eu disse, não estou querendo ganhar seu dinheiro, não. Pelo contrário, eu vou até lhe indicar que você vá com fulana, porque ela deve ser muito boa, porque eu não consigo em 10 sessões. Ela foi. 3 meses depois ela volta, liga para mim, chorando, aperreada, porque a depressão dela, ao invés de melhorar, piorou. A pessoa era da área de saúde? Não era. Então, assim, o risco é grande. O risco é grande. Agora, a gente pode trabalhar um trauma passado? Pode. Mas se a gente puder trabalhar o trauma, veja lá o que eu vou colocar agora. Se eu puder trabalhar o trauma da pessoa sem precisar fazer ela reviver intensamente aquele trauma, não seria melhor? Bem melhor. Porque eu vou trabalhar uma rede neural, eu vou criando... Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou criar uma rede neural para melhorar a situação dela. Então ela vai suprimir aquilo ali. O grande problema da gente é o seguinte: a nossa medicina, a nossa psicologia, elas estão condicionadas a trabalhar a patogênese, a origem da doença, a origem do problema. E não trabalham a salutogênese, que é o caminho da saúde, que é a origem da saúde. E eu trabalho o caminho da saúde e não o caminho da doença. Então, se eu consigo trabalhar, tirar seu trauma sem levar você a um sofrimento intenso, assim eu farei. Porque eu estou fortalecendo em você a saúde e não valorizando a doença.
Essa é a grande diferença. Perfeito. Aí eu vou aproveitar, doutor Fernando, e fazer uma pergunta. Como é que a pessoa que está nos assistindo aqui agora, ela mora em Pernambuco ou não mora em Pernambuco, mora em algum outro estado, e ela quer se tratar com um profissional, digamos assim, regulamentado aí pela Sociedade Brasileira de Hipnose. Onde é que essa pessoa pode buscar a informação desse profissional? Inclusive, só para finalizar a história da novela, a repercussão foi tão negativa, justamente porque o Conselho Federal de Psicologia caiu em cima da novela, Sim, por causa disso, e a novela não tinha esse objetivo, mas depois da pressão, depois do atendimento da menina, aí a menina volta para a advogada, que também era uma coach, e a coach indica ela para ir para um psicólogo, que foi perfeito. Ó, você já acessou aqui. Vai a palavra. Digamos assim, eles tentaram reduzir ajeitar, né, o dano. O dano. Mas existem realmente várias situações, ou várias profissões que hoje estão utilizando isso. E aí eu pergunto ao senhor, onde é que a pessoa que está nos assistindo, ela pode ter acesso a um profissional que está regulamentado pela Sociedade Brasileira de Hipnose? Veja só. Como não saber? Existe Então, não existe uma regulamentação no Brasil da hipnose. Por isso que existem casos assim. São pessoas que não são da área de saúde trabalhando a saúde mental. Né? Não existe essa regulamentação. É isso que a gente está lutando, né, arduamente para conseguir. Agora, veja. Uma pessoa que quer buscar um tratamento com hipnose, ela tem que ir atrás de pessoas habilitadas. A Sociedade Brasileira de Hipnose, né, a Associação Brasileira de Hipnose, ela tem em seus associados profissionais com psicólogos, médicos, enfermeiros, todos habilitados. Aqui em Pernambuco, eu habilito profissionais da área de saúde com hipnose. Então, se alguém está, por exemplo, eu quero saber se tem um profissional, eu moro em Caruaru e tem um profissional habilitado em Caruaru. Entre em contato através do meu site, que é institutofernandocosta.com.br, manda uma mensagem, eu mesmo respondo, sabe? Ou então, entra lá no meu Instagram, que também é @Instituto Fernando Costa. Vai no direct, faz a pergunta, eu respondo. Eu vou ver lá, dentro das pessoas que estão na sociedade, são indicadas pela Sociedade Brasileira de Hipnose. Porque eu sou associado da Associação Brasileira e também sou da Associação da Sociedade Paraibana. Então, eu conheço muita gente. Tive alunos aqui, tenho muitos alunos aqui na Paraíba, Rio Grande do Norte, no Ceará. Então, assim, eu dou essa informação para que não vá atrás de um profissional que não seja da área de saúde e, ao invés de melhorar a situação, piore. Eu acho que é importante, inclusive, a gente destacar aqui, até porque eu citei a questão dos coaches, que existe muita gente bem intencionada, tá, gente? De fato, existe muita gente que vê nessa possibilidade, às vezes passou pela terapia, quando fez o curso, teve melhora, e ela vê isso como uma oportunidade de ajudar outras pessoas a saírem também das dores em que elas estão, às vezes dos bloqueios, para se tornarem pessoas melhores, enfim, profissionais mais bem-sucedidos e tudo. Só que existe um limite, e aí, quando o senhor coloca a questão de cada macaco no seu galho, eu acho que isso é muito interessante, porque a mente humana, ela é um verdadeiro labirinto, e que, às vezes, se a gente não mexer direito com essa teia, digamos assim, a gente mais compromete do que a gente ajuda. Então, eu acho que é super importante a gente colocar isso aqui, porque, inclusive, existem alguns coaches que são psicólogos. O pessoal botou o coach como uma ferramenta, e que é uma ferramenta que ela ajuda. É uma ferramenta, isso. É uma ferramenta que ela ajuda bastante, tá? Mas é importante que a gente diga aqui que, assim, é preciso para você mexer com a psique humana. E uma coisa que eu acho também, sabe, doutor Fernando, e que eu gostaria que o senhor até dissesse se eu estou errada. Para eu mexer com a mente do outro, eu também tenho que estar mexendo com a minha. Perfeito. Entenda, eu tenho que cuidar da minha loucura, até para poder entender, digamos assim, a loucura do outro, porque muitas vezes, senão, eu vou apenas transferir para o outro
as minhas próprias mazelas, os meus próprios medos, meus próprios receios e os meus recalques. Você tem ideia, a psicologia, falar da psicologia, que é o meu galho, né? A psicologia, ela perde muita energia, falando em termos gerais, com as briguinhas de abordagem, sabe? Qual é a abordagem? Essa é melhor do que essa é melhor para isso, melhor para isso. Existe um condicionamento por parte dos psiquiatras de indicar a TCC, sabe, para fazer. Agora, os próprios psiquiatras... cognitivo-comportamental. Próprios psiquiatras que querem fazer psicoterapia vão fazer psicanálise. Mas existem outras abordagens. Então, eu acho assim, eu não posso fixar o meu paciente numa abordagem que eu uso para um outro paciente que é completamente diferente. Eu tenho que moldar ele à abordagem ao invés de me moldar a ele. Então, assim, nos países hoje mais desenvolvidos, a psicologia, ela se libertou dessas questões de abordagem. Existem as abordagens? Existem, porque elas são padrões de estudo, são caminhos, são bases. Mas ela hoje está sendo gerenciada, o tratamento está sendo gerenciado pela neurociência. Maravilha. Pelo estudo do cérebro. Não existe a trabalhar ao lado psicológico se não trabalhar ao lado do cérebro, porque quem executa é esse. Então tem que trabalhar os dois. Né? Então vai por água abaixo a questão dessas briguinhas de abordagens. É importante ter abordagem? Porque se eu estou me formando, eu tenho que seguir uma linha, e a partir dessa linha eu vou abrir minha cabeça para estudar as outras, como eu fiz. Eu estudei as abordagens. Sabe? Eu estudei as abordagens. Então, antes da neurociência na minha vida, eu trabalhava com as abordagens naquilo que a demanda trazia. A demanda que ia requerer a abordagem, não eu que ia impor a abordagem. Entendeu? Entendo. Só que hoje a neurociência... Eu entendo e concordo com o senhor. Inclusive, converso muito com alguns colegas que são psicólogos, eu sempre digo isso. Eu digo, gente, eu sei que, assim, às vezes você tem que trilhar um caminho, mas o ser humano, ele é diverso. O ser humano, ele é singular. Então, você chega uma pessoa no teu consultório e você só tem uma ferramenta para usar com aquela pessoa, e às vezes aquela pessoa está precisando de um outro tipo de ferramenta, de um outro tipo de abordagem, e você não tem. Né? Então, assim... A mente humana, ela é muito complexa, ela é muito diversa, e eu acho que é importante a gente trazer esse assunto da hipnose, como esse da hipnose a público, para que as pessoas tomem conhecimento do que é isso, elas se apropriem desse conhecimento, até para que elas possam fazer melhores escolhas na hora de escolher os profissionais ou de se submeterem a esse tipo de prática. E aí eu quero lhe agradecer imensamente, doutor Fernando, pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui no Papo de Psique. Quero dizer que foi muito esclarecedor a sua abordagem, as suas explicações, porque eu acho que ela ajudou um pouquinho a aclarar não só as minhas dúvidas, mas eu espero que a dúvida de você aí que está nos assistindo também. Então, eu só queria que o senhor repetisse aí para a gente, o pessoal que está lhe assistindo, como é que o pessoal lhe acha. Bom, vamos lá. Primeiro, você tem o acesso ao site, que é o institutofernandocosta.com.br, e tem um Instagram, que é o Instituto Fernando Costa. Estarei lá à disposição para tirar as dúvidas. Basta só mandar um e-mail ou mandar uma perguntazinha lá no direct. Muito bem. Sou eu quem agradeço. Sou eu quem agradeço a oportunidade de falar sobre a hipnose, que amo tanto. Sim, e o pessoal que quiser, que seja da área de saúde e está nos ouvindo e que quiser mais informações do curso que o senhor falou, que vai rolar agora em agosto. Sim, no site, o institutofernandocosta.com.br, ele vai na aba cursos e tem lá o IRME, que é Neuroplasticidade Direcionada, ele clica lá e já pode fazer a inscrição. Inclusive, tem um detalhe, as inscrições abriram dia 10, até o dia 31 de julho, esse mês de julho é o mês de aniversário do Instituto. Certo. Mês de aniversário. Então, ao invés de a gente ganhar presente, a gente está dando presente. O presente é quem se inscrever até o dia 31 de julho recebe 40% de desconto na inscrição. Hashtag depois fica a dica. Dia 31, pois é, hashtag fica a dica. Depois do dia 31, esse desconto cai. Agora, lembrando, eu sou para psicólogos, psiquiatras e
e psicanalistas. Qual é o dia do curso? Ele vai acontecer no dia 26. Esse curso ele é híbrido. 26 e 27 será o curso, serão aulas EAD. Certo. Dia 2 e 3 de agosto serão aulas presenciais. Após o término das aulas, nós teremos aí 10 horas de mentoria. Perfeito. Perfeito. Então, gente aí, quem quiser mais informação, quiser fazer o curso, quiser conhecer, entra no site lá do institutofernandocosta.com.br, que está aqui na tela, e obtém informações, ou fala com o doutor Fernando no direct lá no Instagram, que ele também atende vocês. Doutor Fernando, minha gratidão profunda. Que prazer tê-lo aqui no nosso Papo de Psique. Muito obrigada. Prazer é todo meu, querido. Estou à disposição. Um grande abraço. Ok, muito obrigado. Um abraço ao senhor, muita paz. E um abraço também a você que esteve conosco até agora. Muito obrigada pela tua audiência. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o teu like, deixa o teu comentário aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em responder a você, tá bom? Um beijo bem grande e semana que vem a gente volta com mais Papo de Psique. Tchau, tchau.